Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos, meu boa tarde para vocês. Vamos que vamos para nossa aula de educação tecnológica, midiática. Estamos falando de segurança de informação. Vamos lá, e privacidade. Vamos trabalhar com isso, meus queridos. Vamos terminar aqui e falar de controles físicos. São barreiras que limitam o contato ou acesso direto à informação ou à infraestrutura que garante a existência da informação. Existe um mecanismo de segurança que apoia esses controles físicos, tá, gente? Que apoiam esses controles físicos. As portas, as trancas, as paredes, as blindagens e as, questão de guardas, barreiras, controles físicos, nós temos. E será que esses controles virtuais, professor, são mais ou menos essas ideias de portas, trancas, paredes, blindagens? Existe também no mundo virtual? Existe sim, gente. Existem os controles lógicos, que são barreiras que impedem ou limitam o acesso à informação, que está em ambiente controlado, geralmente eletrônico. Lembra que todas as empresas elas têm que garantir o CID, tem que garantir, além do CID, tem que ter os controles lógicos. Que são esses, professor? Primeiro, os controles lógicos, nós temos aí criptografia. As criptografias permitem a transformação reversível da informação de formar e torná-la indecifrável a terceiros. Utiliza-se para tal os algoritmos determinados uma chave secreta a partir de um conjunto de dados não criptografados, produzindo uma sequência de dados criptografados. Então, gente, nós temos aí exemplos, tá? Nós temos exemplos. Então isso é, certo, uma coisa que aí nós temos as questões, certo, importantes sobre a criptografia, certo? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre o que é certo? Criptografia, certo? Muito comum, muito falado. E o que é, professor? O que é essa criptografia? É um conjunto de princípios e técnicas para cifrar a escrita, certo? A questão da escrita, certo? Então, a criptografia, ela estuda, a criptografia é uma área de criptologia que estuda a prática de princípios e técnicas para a comunicação, certo? Geralmente, a criptografia, gente, refere-se à construção, análise de protocolo que impede terceiros ou público de lerem mensagens privadas, tá? Mensagens privadas, ela vem. Então, professor, o que faz então a criptografia? Ela envolve o uso de uma chave, criptográfica, onde vai ter um conjunto de valores matemáticos com os quais tanto o remetente como o destinatário concordam. O destinatário usa a chave para descriptografar os dados, transformando-os de volta em textos simples e legíveis, tá? Então nós temos exemplos de criptografias, certo? É um conjunto de técnicas, pensadas para proteger a informação de modo que o emissor e receptor consigam compreender, apenas eles. Para uma pessoa terceira não conseguir identificar o que está sendo dito ali, tá, gente? Então, é muito usado. Qual a criptografia mais usada, gente? É a chave simétrica. É o modelo de criptografia mais simples e também mais utilizada, chamada chave simétrica. Então essa chave, gente, é usada tanto na codificação quanto na descodificação da mensagem pelo remetente ou pelo destinatário, certo? São mais comuns. Então isso são mecanismos de criptografias. É mais comum do que possamos imaginar. Nós temos outra
questão de controle lógicos, são barreiras que impedem ou limitam o acesso à informação que está em ambiente controlado, geralmente eletrônico. Nós temos aí a chamada assinatura digital. É um conjunto de dados criptografados associados a um documento, do qual são função, garantindo a integridade do documento, associada, mas não a sua confidencialidade, a sua assinatura digital. Então, um conjunto de dados criptografados associados a um documento, do qual são função, garantindo a integridade do documento associado, mas não a sua confidencialidade. Lembra que toda empresa ela tem que garantir o CID, mas no caso da questão da assinatura digital, ela não integra os 3 pilares da segurança de informação. Porque a assinatura digital ela já te dá, a confidencialidade ela não te dá, porque você já está se expondo. Então você tem aquela assinatura digital, Gilvan Duarte, essa assinatura. Palavras-chave: sistemas biométricos, firewalls, cartões inteligentes, senhas. São mecanismos de certificação. Ela vai atestar a validade do documento, gente. Certo? Ela vai atestar a validade do documento. São os controles de acesso. Tem palavras-chave, sistemas biométricos. Nosso próprio celular usa. Nosso próprio celular usa isso, tá, gente? Sistemas biométricos, certo? Então nós temos essa ideia, certo? De que forma nós estamos colocando aí os mecanismos de certificação. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar nesses mecanismos, de certificação, certo? É muito comum utilizar esse mecanismo de certificação digital, certo? De certificação, ok, meus queridos? Comum, principalmente na questão de segurança, tá, gente? Os mecanismos de certificação são responsáveis para testar a validade de um documento, tá? Quais são os elementos básicos de um certificado digital, professor? Garante 3 princípios básicos de comunicação, certo? Ele garante a questão da autenticidade, ele garante a questão da privacidade e da inviolabilidade, certo? Esses são os 3 elementos básicos de um certificado digital, certo? 3 elementos básicos do certificado digital. Então, a certificação digital ele pode ser vista, meus caros alunos, como um conjunto de técnicas, processos, normas estabelecidas ou adotadas que visam proporcionar mais segurança às comunicações, às transações eletrônicas, proporcionando a autenticidade, a integridade das informações que tramitam de forma eletrônica. Então, meus queridos alunos, podemos dizer que ela é necessária e recomendada sempre que deseja aumentar o nível de segurança nas questões dos níveis de segurança no serviço de autenticação de usuários, servidores ou aplicações, pois, meus queridos alunos, ela garante aos proprietários a confidencialidade, a autenticidade, a integridade, não repúdio, certo? Ela garante essas questões. A certificação digital aplica conceitos de criptografia e assinatura digital, ok, gente? Quando eu falo de certificação digital, ela aplica os conceitos da criptografia, que já havia falado anteriormente, e da assinatura digital. Então, a sua implementação depende do uso de certificados digitais, ok, meus alunos? Sendo que a validade e a autenticidade dos certificados deve garantir para uma infraestrutura chave pública, tá? Então, certificados digitais, como por exemplo,
de chave pública ou digitais são normalmente chamados assim como certificado digital ou chave pública. Consiste em documentos eletrônicos no formato de arquivo, certo? Com um conjunto de informações que tem como objetivo associar o nome de uma entidade ou pessoa, certo? Quando se fala em certificado digital. É uma forma também, gente, de credencial de segurança, certo? Ela é um certificado físico, ela inclui a chave pública de uma pessoa, que possibilita a verificação por outros usuários da mesma, né, pertencente ao mesmo usuário. Os certificados digitais, gente, são usados para evitar as tentativas de substituição da chave pública de uma pessoa para outra. A chave pública do dono, a chave pública do dono do certificado, existem 3 elementos: as informações e os dados. Então, meus queridos alunos, vale a pena ressaltar que a assinatura digital não atesta a questão da autenticidade do certificado como um todo. Só atesta que a informação da identidade da assinatura está relacionada com a chave pública. Ok? Então, isso é importante para vocês possam entender que seria essa questão do mecanismo de certificação. As ameaças à segurança de informação são relacionadas diretamente a três características principais que nós precisamos destacar aqui: perda da integridade, perda da confidencialidade e perda da disponibilidade, certo? Então, aí, meus queridos alunos, nós temos a perda da integridade, como eu havia falado para vocês. As ameaças de segurança de informação são relacionadas diretamente à perda de uma das 3 características. Vai perder a integridade e a confidencialidade e a disponibilidade, certo? Então, isso nós temos que colocar em mente para a gente, quando for responder as questões lá na frente, essas questões de concurso, a gente não se perca, tá? Essas questões de concurso público, que a gente entenda a importância, certo? Para a gente aqui, a gente entenda bastante sobre este assunto, certo? Que é uma parte que eu particularmente eu acho importante, certo? Então, essas são as questões das ameaças. As ameaças muito comuns, entendeu? Então, as ameaças à segurança de informação, certo? As ameaças da segurança de informação. Entendeu? A segurança de informações quando envolve as boas práticas, tá? As boas práticas. Então, podemos definir que é uma ameaça de segurança de informação como qualquer fator ou ação capaz de interferir e causar danos à integridade, à confidencialidade, à autenticidade e à disponibilidade de dados e informação da empresa. Então, quando se fala quais as principais ameaças de segurança de informações, nós temos os malwares, ransomware, spyware, spins, certo? Então, as principais ameaças de segurança de informação estão aí. E esses hackers ou esses malwares e ataques direcionados não são novidades, como vocês já ouviram falar. O maior número de sofisticação melhora cada ano que passa para não ter essas ameaças, certo? Tantas ameaças, né? Quando envolve a avaliação de dados de lojas, segurança de dispositivos móveis, ataques de phishing em engenharia social, roubo de identidade, que acontece muito dentro das organizações, meus queridos. Muito comum. Então anotem aí. Anotem aí para vocês entenderem esse assunto. O que seria essa perda de confidencialidade, professor? Seria
a uma quebra de sigilo de uma determinada informação. A senha de um usuário ou administrador de sistema, permitindo que seja exporto informações restritivas, dos quais seriam acessíveis apenas para um determinado grupo de usuários, por isso que ia haver a quebra da confidencialidade, certo? É comum. Perda da integridade aconteceria quando uma determinada informação fica exposta ao manuseio por uma pessoa não autorizada, que efetua alterações que não foram aprovadas e não está sob o controle do proprietário corporativo da informação. Então, o que seria a perda da integridade? Acontece quando uma determinada informação fica exposta ao manuseio por uma pessoa não autorizada, ela acaba efetuando alterações que não foram aprovadas e não estão sob o controle do proprietário corporativo da informação. Então, é muito mais comum do que possamos imaginar. E a perda da disponibilidade, professor, acontece quando a informação deixa de estar acessível por quem necessita dela. Seria o caso da perda de comunicação com um sistema importante para a empresa, que aconteceu com a queda do servidor, por exemplo, ou de uma aplicação crítica de negócio, que apresentou uma falha devido a um erro causado por motivo interno ou externo, ou equipamento por ação não autorizada de pessoas com ou sem má intenção. Então nós temos aí, ó, seria o caso da perda da comunicação para um sistema importante para a empresa, que aconteceu com a queda de servidor, ou de uma aplicação crítica de negócio que apresentou uma falha devido ao erro causado por motivo interno ou externo ao equipamento, por ação não autorizada por pessoas com ou sem com má intenção. Então, a perda da disponibilidade. Então, às vezes as pessoas querem acessar um sistema e o sistema falha, ou esse sistema foi invadido, ou esse equipamento foi danificado, ou por um motivo interno ou externo, aquele sistema, aquele acesso ficou indisponível, certo? E acaba acontecendo isso dentro das organizações. Então nós temos que tomar bastante cuidado. Quando há isso, gente, há um atraso tremendo em relação ao a empresa, né? Porque a empresa acaba atrasando seu serviço, a empresa acaba não se tornando tão produtiva, certo? As empresas, então nós temos que tomar bastante cuidado com essas questões, que as empresas acabam tendo prejuízos, certo? Acaba tendo um dos maiores prejuízos possíveis. Então nós temos aí, meus queridos alunos, essas questões. Nós temos que tomar bastante cuidado quando um dado fica indisponível dentro das organizações. Ok? Tranquilo? Conseguiram compreender o que seria a perda da disponibilidade, certo? Essas percas. Então é importante a gente entender este assunto, porque quando vocês começarem a trabalhar nas organizações, principalmente essa área de finanças, gente, onde precisa se proteger o dinheiro, precisa se proteger os dados, principalmente quando envolve dinheiro, tá? As informações, elas não podem ser vazadas. Então nós temos que ter bastante cuidado, meus queridos técnicos, futuros técnicos em finanças. Saber repassar as informações, saber calcular, saber trabalhar com a contabilidade, entendeu? Isso é de suma importância para nós consiga entender este assunto, certo? E tem a questão da integridade. Tem os 4 pilares, né, da segurança de informações, que é a questão da confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e irretratibilidade, certo? Os 4 pilares, geralmente eu coloco 4, mas existem 5 pilares essenciais na área da segurança de informações. 5.
É só lembrar daquela moça que ganhou o Big Brother, Cida, né? Você lembrar da Cida, ou lembrar a Maria Aparecida, a gente chama de Cida, né? Aí vocês vão lembrar. Vou dar um macete aqui para vocês. Ei, Cida, nome de uma pessoa. Aí você lembra Cida, o primeiro C, aí você vai lembrar da questão da confidencialidade. C, o I, a questão da integridade. D, da disponibilidade. E I da o A, quer dizer, da autenticidade. Vou repetir. Cida, confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Esses são os pilares da segurança de informação. Esses são os pilares da segurança de informações. Esses são os pilares. É importante. Então, a importância desses pilares, gente, é a questão da proteção dos dados que são armazenados e processados pelas empresas, que estão entre seus ativos mais valiosos, certo? Então, nós temos essa importância sobre a questão da Cida, certo? Essa importância sobre a Cida. Conseguiram compreender, meus amados alunos? Ou não? Posso passar para frente? Falei aí dos quatro pilares da segurança de informação, certo? Aí, como lembrando para vocês não esquecerem, foi nossa aula passada, eu perguntei para o aluno sobre a confidencialidade, o que é o primeiro pilar de segurança de informação, pois garante que os dados estejam acessíveis a determinados usuários e protegidos contra as pessoas não autorizadas. Repito, é o primeiro pilar de segurança de informação, pois vai garantir que os dados estejam acessíveis a determinados usuários e protegidos contra pessoas não autorizadas. É um componente essencial da privacidade que se aplica essencialmente aos dados pessoais, sensíveis, financeiros, psicografados e outras informações. Garantir que esse pilar nas suas políticas de segurança de tecnologia podem ou devem incluir medidas de proteção, como controle de acesso, criptografia, senhas fortes, entre outras estratégias, inclusive a confidencialidade de dados pessoais de usuários. Requisitos centrais de conformidade, como a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Já a integridade, gente, na segurança de informação, diz a respeito da preservação, a precisão, a consistência, a confiabilidade dos dados durante todo o ciclo, para que esse pilar, para erguer esse pilar em uma empresa, gente, é preciso ter um mecanismo de controle, certo? Aquelas barreiras, como eu havia falado para vocês, que vai evitar informações sejam alteradas ou deletadas por pessoas não autorizadas, ok? Quando a integridade dos dados é afetada por erros humanos, meus queridos, as políticas de segurança inadequadas, processos falhos ou ataques, é mais comum que isso aconteça, você acaba perdendo todos os seus dados valiosos. Porque, por exemplo, se você tem uma empresa que tem vários dados importantes de cliente e você acaba perdendo aqueles dados importantes de cliente, você tem que começar do zero. Então você não tem como, de maneira alguma, de fortalecer esta empresa. Entendeu? É muito comum. Muitas empresas de renomes acabaram, né, quebrando por falta de segurança dos dados, tá, gente? Então acaba tendo uma situação crítica no seu negócio. O erro causado por motivo interno
ou por erro causado por um chuveiro externo, ou por questão de comportamento ou equipamentos que não era adequado nas organizações. Um exemplo que eu estou colocando aqui para vocês. Ok, meus queridos? Conseguiram compreender? Professor, a autenticidade é o pilar que valida a autorização do usuário para acertar, transmitir, esperar, certo? Esperar, receber. Seus mecanismos básicos são as senhas, logins, mas também pode ser utilizado recursos como autenticação biométrica. Por exemplo, esse pilar confirma a identidade da pessoa, dos usuários, ou amante, ou antes, né, liberar o acesso a sistemas e recursos, garantindo que não passe para terceiros. E por último, gente, é a irretratabilidade, também chamado não repúdio, que é um pilar inspirado no princípio jurídico da irretratabilidade. Outro pilar de segurança de informação, que eu não falei para vocês bem no início, ele garante que uma pessoa ou entidade não possa negar a autoridade de informação fornecida, como no caso o uso de certificados digitais para as transações online, assinatura de documentos eletrônicos, na gestão da segurança de informação. Isso significa que é capaz de provar o que foi feito, quem fez e quando fez em um sistema, impossibilitando a negação das ações dos usuários. Ok, meus queridos alunos? É muito comum. Muito comum. Então vamos lá. Professor, a lei e a segurança de informação do Brasil, como é que ela é feita? Eu peguei a lei aí 12.737 de 2012. O artigo 154, a linha A. O que diz? O que fala essa lei de segurança de informação no Brasil? Pessoas que usam a sua inteligência para roubar dados, para invadir um sistema, ele está enquadrado nesta lei 12.737. Já pesquisaram o que quer dizer essa lei, meus queridos? Qual a importância dela? E desse dispositivo, esse artigo, anote aí, meus queridos, artigo, certo? Artigo ou lei. Vocês vão colocar a lei 12.000, certo? Você pode colocar aí no Google a lei 12.737. 737/2012, certo? /2012. Que ela fala sobre a tipificação criminal de delitos informáticos, tá? Que é o chamado também Lei Carolina Dickmann, tá? Essa lei, gente, ela trouxe também conhecido como Lei Carolina Dickmann, tá? Ela foi sancionada para assegurar a privacidade e as informações pessoais dos cidadãos no âmbito digital, tá, gente? Essa lei acrescentou o artigo penal que tipifica crimes no Brasil passivo de punição. Então, no Código de Direito Penal, certo? Tem a Lei Carolina Dickmann, que alterou o Código de Direito Penal, acrescentou, que é o chamado crimes virtuais, certo? Porque, para quem não lembra, a Carolina Dickmann, as pessoas invadiram o seu smartphone e ela tinha fotos íntimas, e essas fotos íntimas elas foram espalhadas, certo? Elas foram espalhadas, todas espalhadas aí na relação dessas questões, tá? Então, aí ela pegou e foi atrás, né, de seus direitos. Foi atrás de seus direitos. Então, a lei foi sancionada para assegurar a privacidade e as informações pessoais. Então, essa história aí de você pegar, por exemplo, uma pessoa tem fotos íntimas, né, no celular,
e você sair espalhando e dizer que essa foto íntima aí não vai dar em nada. Dá sim, gente, ó. Se você invadir um dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorizações expressa ou tácita do titular ou do dispositivo, ou instalar a vulnerabilidade para obter vantagem ilícita, você pode ter uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Eu acho muito pouco. Tinha que aumentar essa pena aí, tá? Tem gente que utiliza, certo? Tem gente, eu terminei com o meu love, vou mandar as fotos dele aí nas redes sociais, vão me vingar porque eu fui traída. Cuidado, já vi casos, de acordo com os artigos 266 e 298 do Código de Direito Penal, gente, é um caso grave. A ação penal, ela é algo incondicionado, tá, gente? Então, a lei 12.737, ela fala, se você entrar no site ou se você colocar no Google, tá? Ela é bem pequenininha, ela não é grande, tá? Ela foi sancionada na época pela Dilma Rousseff, ok? Ela diz o seguinte, ó, se você entrar, a Presidência da República faz saber o Congresso Nacional decreta, artigo 1º, a Lei 12.737 dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos, certo? A invasão de dispositivo. A invasão, então vou acrescentar o Decreto-Lei 2.848 de 1940, Código de Direito Penal. Eu vou acrescentar o artigo 154A e 154B. Invadir dispositivo alheio conectado ou não à rede de computadores mediante a violação indevida de mecanismo de segurança, a fim de obter, adulterar, destruir dados ou informações sem autorização expressa, você pode levar a uma detenção de 3 meses a 1 ano. Na mesma pena, incorre quem produz, oferece, distribui, vende, difunde dispositivo ou programa de computador para intuito de permitir a prática da conduta de acordo com o parágrafo acima. Aumenta-se a pena de 1/6 se da invasão resultar prejuízo econômico. Tá vendo? Então, gente, cuidado com o que vocês compartilham. Professor, quer dizer que se alguém invadiu um dispositivo alheio e compartilhou dados, fotos, alguma coisa íntima, e eu continuar compartilhando, eu também vou responder pelo crime? Sim. Tá, gente? Sim. Porque na mesma pena, no parágrafo 1º do próprio artigo 154A, ele fala: na mesma pena incorre quem produz, oferece ou distribui ou difunde, certo? A prática. Ou seja, gente, de acordo com a interpretação, você que recebeu e começa a compartilhar, começa a difundir, você vai responder também pelo crime. Então, toma cuidado. Se a invasão resultar na obtenção de conteúdo de comunicações telefônicos, privados, segredos comerciais, essa pena, você pode ter uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Se a conduta não constitui crime mais grave, né? Isto, nas hipóteses desse parágrafo 3º, gente, a pena pode, né, aumentar. Se o crime for praticado contra o presidente da República, governador, prefeito, presidente do Supremo Tribunal, presidente da Câmara, certo? Dirigente máximo da administração direta, indireta, federal, estadual, municipal,
Entenderam, gente? Então tá aí, eu tô mostrando para vocês os crimes que poderão acontecer se caso alguém... a pessoa que fala assim, a internet é terra sem lei. Tem lei? Não, tem sim, tá aí, ó. Deve-se declarar que a invasão pode ser criminosa, deve-se dar-se sem autorização expressa ou tácita do titular dos dados. O agente que realiza teste de intrusão não pode ser punido por não estarem reunidos elementos de crime, tá? Então, gente, temos, certo? Temos aí uma prática criminosa, certo? De uma prática criminosa que ela está na lei Carolina Dickmann, tá? Dá uma lida nessa lei, tá? Um contrato é um acordo em que as partes que assinam concordam em manter determinadas informações confidenciais. Para evitar que algum dos envolvidos ou mesmo terceiros tenha acesso a essas informações, é utilizadas indevidamente possível firmar um contrato, tá, gente? Ó, você pode fazer um contrato, um teste de intrusão. Não pode ser punido, porque você tem um contrato onde você pode concordar com as informações confidenciais. A principal vantagem desse contrato, gente, que é a NDA, é diminuir as chances de que os dados críticos a uma organização ou projeto sejam divulgados, já que uma NDA define a penalidade para quem descumpre, né? Depois que você faz o contrato, e esse contrato ele facilita o caminho jurídico, tá? Se caso houver vazamento, certo? A NDA é importante, tá? Que é um contrato NDA chamado, tá? É um contrato, é muito comum, mais do que vocês possam imaginar. Então nós temos aí o acordo de confidencialidade, NDA, que ele tem assim, ele vai ter, como é que é feito, gente? Mantendo os artefatos comerciais e contratos NDA. Ele tem um escopo, o que será testado, as aplicações, janelas, prazos, engenharia social, tipo de limites, danos, ativos, quem, a que tipo de informações, meio de comunicações. O NDA, gente, o acordo de confidencialidade, ele é feito muito em contratos, certo? Esse acordo de confidencialidade, ele é importante, tá, gente? É muito importante. Então, é chamado NDA, certo? Anote aí, porque pode ser perguntado em questão de provas para vocês, tá? Então, como escrever um NDA, um acordo de confidencialidade? Para que serve? Certo, gente? É para um acordo de sigilo de informações, é só isso. Ele segue esse padrão aí, esse acordo de confidencialidade para informações da empresa. Por exemplo, a Coca-Cola, ela tem um segredo com as questões de como é feito o xarope da Coca-Cola. Existe um acordo de confidencialidade. Ninguém pode vazar aquilo ali. Ninguém. Porque existem dentro desse acordo várias sanções. O cara que sabe a fórmula e sai espalhando, nunca mais ele consegue emprego em lugar nenhum. Por quê? Porque tem um termo de acordo de confidencialidade. As pessoas que estão ali, entendeu? Do ramo comercial, elas não podem jamais sair falando dos segredos. Entendeu? Ele tem que assinar esse segredo. Então, todo mundo que trabalha nessa área, certo? Então eles vão assinar esse acordo de confidencialidade. Jamais você pode falar, utilizar qualquer meio de comunicação, certo? Então, gente, pode não parecer, mas a sua competitividade depende de pequenos processos e atitudes. Então, por isso que existe o acordo de não divulgação, certo? Esse acordo NDA, o acordo de confidencialidade, gente, é a intenção de proteger segredos industriais, como o caso da Coca-Cola, comerciais, ou qualquer informação que não pode ser divulgada e deve manter-se em sigilo entre aqueles que têm acesso a essa informação.
Ah, professor, por isso que ninguém sabe o segredo da Coca-Cola. Ou tenta, de alguma forma, descobrir o segredo. Porque bastava pegar a Coca-Cola e pegar e fazer todo o processo para descobrir o que tinha nela. Não, não é assim. Certo? Existe um segredo. Então, esse contrato, esse acordo de confidencialidade, NDA, ele é importante, gente. Porque existem muitos dados que não podem ser protegidos pelas leis de propriedade industrial, pela lei de direito autoral, ou ainda pela propriedade intelectual de softwares, tá? Ou ainda protegido por essas leis, gente. Pode ser interessante fazer um acordo, certo? Então, quais são os benefícios, professor? Certo? O benefício de fazer um tipo desse acordo é controle de informações, manter vantagem competitiva sobre o negócio, evitar problemas de imagem com seu negócio. É preciso tomar muito cuidado com questões relacionadas à imagem da empresa, gente. Porque a conduta dos seus envolvidos, quando o comportamento ou informações da empresa estão sobre o acordo da confidencialidade, a imagem pública da empresa pode ser preservada. Prever situações como um atrito interno entre o dono e o colaborador pode minimizar esse risco. Ter o controle do que pode ou não pode ser divulgado. Ser acessível a qualquer um não é, certo? Proteger esse instrumento é simples, requer algumas formalidades. Situações onde que o NDA é importante, professor. Ele é importante, certo? Com seus colaboradores. Imagine aí, por exemplo, você tem um balanço patrimonial com todas as suas informações financeiras divulgadas, quando ela não é uma empresa de capital aberta. Outro detalhe, as empresas de consultoria, de TI, alguns serviços têm processos de alto valor. O NDA com seus funcionários é evitar a divulgação. Com seus fornecedores também podem ser incluídos no NDA, certo? Lembre-se que faz parte do know-how de sua empresa, certo? Pode estar com ele, isso acontece em casos como a terceirização. Nos dá um capital, né? A questão da contabilidade, a gestão dos franqueados, com os investidores. Então, o acordo de confidencialidade deve prever a ideia de contar com o apoio de um advogado especialista para evitar problemas posteriores, tá, gente? Então, o que eu devo proteger, professor? O que eu devo proteger? Quanto menos genérico você for, melhor e mais efetivo será o contrato. Quem deve assinar o contrato, professor? Pense quais são os interessados nas informações. Finalidade do uso, professor. Aqui é uma informação que limita o uso. Datas, professor. Deve haver datas de acesso à informação. Penalidades é o que dará a eficiência ao contrato. Então, gente, fazer um acordo de confidencialidade é proteger as vantagens competitivas e evitar problemas de imagem da empresa. É uma vantagem competitiva. Então, trouxe aí para vocês uma vantagem competitiva de suma importância para vocês. Conseguiram compreender, meus amados alunos? Então, nós temos aí, gente, o escopo. Define o que será testado durante o processo de instrução. Importante para esta definição, para que ambas as partes não sejam prejudiciais. Por exemplo, durante um teste em período de pico de uma empresa, a indisponibilidade de um sistema pode causar danos financeiros à empresa. Um exemplo. Limites, professor, o que significa? A definição de limites de uma etapa crucial, pois um ataque pode causar danos aos sistemas e equipamentos que podem ser irreversíveis, causando grande prejuízo. Algumas empresas de governo, meus queridos, algumas empresas de governo, elas utilizam máquina de tatilografia. Algumas empresas de governo, elas acabam utilizando umas máquinas de tatilografia, certo?
Como assim, professor? Máquina de datilografia para não haver invasões de informações sobre aquele seu produto ou serviço. Plano de comunicação define quem irá receber as informações encontradas e como elas são disponibilizadas. Esta etapa requer muita atenção devido à disponibilidade das informações altamente sensíveis, certo? Nós temos a informação, né, o compartilhamento. A informação, meus caros alunos, é vital para o estímulo do pensamento, para a criatividade e inovação. Por isso, deve ser livre para circular. Pela lógica de mercado, a informação é um produto e por isso deve ser vendida para garantir a rentabilidade dos investimentos realizados. Tá, meus queridos alunos? Abertura, professor. A informação deve ser aberta, transparente. E isso só é possível em ambientes abertos que permite o compartilhamento. Descentralização é uma consequência da abertura e do compartilhamento, pois elimina a centralização da informação, poder, o ponto de autoridade, certo, meus queridos alunos? Acesso livre não significa apenas ter um computador, mas entender o seu funcionamento, extrair a sua capacidade máxima. Por exemplo, envolver, conhecer como o mundo funciona, um mundo melhor. Máquinas devem ser ferramentas para ensinar caminhos melhores para a sociedade. Muitas pessoas dizem assim: a informática, ela tirou o emprego das pessoas. A era da informação tirou o emprego. Gente, o computador, você tem que extrair a sua capacidade máxima dele. Porém, ele é controlado por pessoas. Às vezes uma profissão some e a outra surge. Por exemplo, muitas profissões surgiram. Muitas profissões surgiram, certo? Muitas profissões surgiram. Então, o que acontece? E outras desapareceram. Entendeu? Então, meus queridos alunos, nós temos muitas profissões que você pode dizer assim: professor, professor, quer dizer que essas profissões que surgiram, aí eu tenho que me adaptar. Entendeu? Então, nós temos que se adaptar. Entendeu? Então, nós temos que tomar bastante cuidado nessas, dizer assim, a questão de como, né, de como podemos utilizar a internet, as redes sociais de forma mais, né, humana. Suporte de e-mails. Muitos ataques começam com mensagens que simulam uma foto, informação, recadastramento. Gente, todo santo dia eu recebo essas iscas. Sua conta, lá principalmente e-mails, certo? E-mails de bancos. Sua conta foi bloqueada, professor Gilvan. Clique aqui. Gilvan, você tem R$ 1.000 para receber, está bloqueado. Clique aqui. Entendeu? Aí eu digo, meu Deus do céu. É desse jeito. Então, meus queridos alunos, cuidado. Acontece muito. Acontece muito mesmo essas questões, certo? Então, meus queridos alunos, é importante a gente ter em mente essas questões que são envolvidas com suspeite desses e-mails. Professor, existem e-mails
que podem, né, se passar por e-mails que são iscas, existe, gente. Como não cair? Como não cair? Certo? Não, como não cair em iscas, certo? Isca, que é golpe, né? Iscas, né, de internet, né, de internet, porque às vezes a gente pode cair nessas iscas, essas coisas. Então, 5 dias para não cair em golpes na web que usam, né? Eles principalmente agora, quando envolve promoções falsas. Não sei se vocês já viram, promoções falsas de internet. Então, professor, às vezes eu já vi agora um celular, saiu um celular, promoções falsas na internet. Não caia na isca de golpe, gente. Recentemente, a marca O Boticário foi utilizada por criminosos, não sei se vocês souberam, em uma promoção falsa que espalhou pela web. O golpe foi aplicado no Dia das Mães, que visava roubar informações dos usuários e invadir smartphone. Que eu lembro que a mensagem circulou pela internet, tinha segundo enunciado: ganhe um kit Dia das Mães na O Boticário, entre no link abaixo e siga passo a passo para ganhar o seu. Não sei se vocês viram isso. Quando você acessar o link, gente, o indivíduo era direcionado para portais que acabavam roubando informações pessoais ou instalava programas suspeitos, né, no celular do internauta. Ao cair na armadilha, a vítima concedia permissões para que esses hackers recebessem notificações futuras. Pode ser usados em outros golpes. Então os hackers se aproveitavam dessa promoção real da Boticário, que era ofertada uma amostra grátis na Ativa Spa, a Meixa Negra. Porém, a campanha verdadeira toda, interação com o usuário, ocorria no site oficial da empresa, com o preenchimento de dados e compartilhamento de informações. Então, o perito criminal federal, o professor de informática forense, certo? Ele explicou, gente, que atualmente os aplicativos mais simples de edição de imagem conseguem produzir conteúdos com aparência bem profissional, gente. Então, alerta, o usuário tem que tomar bastante cuidado. Na dúvida, gente, não replique o conteúdo. Na dúvida, procure os canais oficiais. Porque, às vezes, você é muito roubado. Então, como identificar? Por exemplo, presença de erros gramaticais, baixa qualidade na logomarca, endereço escondido, teor da promoção, será que ela tá boa demais para ser verdade? Então tem que procurar isso aí, gente. Cuidado. Suspeite de tudo para não cair nessas iscas. A realidade hoje, gente, é que a grande parte dos crimes digitais se deve pela ignorância dos usuários, despreparo das autoridades investigativas, principalmente a questão da banalização e difusão das técnicas e ferramentas para aplicação de golpe. Pode-se dizer também que os criminosos digitais, em sua maioria, não praticam crimes no mundo real. Porém, se interessam muito pela questão do virtual. Porque tem como fazer uma farsa. Da questão da farsa, de uma falsa sensação de anonimato. Então, vamos aqui fazer umas questõezinhas para vocês entenderem o que significa este assunto. Então, a política de segurança da informação estabelece como as informações são acessadas, tendo como objetivo manter 3 pilares da segurança de informação. Olha só, foi trabalhado com vocês este assunto que fala sobre os 3 pilares da segurança de informação. Eu falei da confidencialidade, verdade. Falei da velocidade. Eu falei do armazenamento. Não. Eu falei da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade. Lembra do CID? Existem 3 pilares, mas são 5, tá? Também nós temos a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Certo? Lembra do nome CIDA. Então, de cara, meus queridos, letra B. Tá? A conectividade dispensa. Velocidade elimina.
Velocidade elimina. Então nem as outras eu vou ler. Então a resposta correta é letra B de bola. Ok? Tranquilo, né? Tá vendo quando a gente estuda, a gente consegue entender o assunto? U é um conjunto de técnicas pensado para proteger uma informação de modo que apenas o emissor e receptor consiga compreendê-la e utilizá-la em comunicações digitais, como na troca de mensagens ou pagamentos online. O que significa? Gente, olha só. Toque digital, browsers, macros, cavalo de Troia. Não, de cara. Criptografia. Criptografia, por quê, professor? É um conjunto de técnicas pensado para proteger a informação, de modo que apenas o emissor e receptor consiga, eu falei, ó, receptor, emissor, consiga compreendê-lo. Então, de cara, letra C. Acerca de segurança da informação, julga os itens. Cavalo de Troia ou Trojan Horse é um tipo de programa de computador geralmente enviado por e-mail, que quando executado, permite que o remetente tenha acesso ao computador infectado sempre que estiver conectado à rede. Certíssimo, gente. Certíssimo. Então, nós respondemos a segunda e a terceira questão, que a gente já falou isso aí, tá? Tão simples. Professor, quarta questão. Compreende um conjunto de práticas, recursos, sistemas, habilidades, mecanismos usados a proteger todos os quaisquer tipos de dados da empresa. Sistemas contra o ataque de criminosos, o acesso indevido de usuários e uso impróprio de informações. Esse conceito refere-se a quê, professor Gilvan? Vamos lá. Será que é segurança de patrimônio? Falei disso nessa aula. Não. Backup? Falei disso? Não. Cibersegurança. Compreende um conjunto de práticas, recursos, sistemas, habilidades e mecanismos usados para proteger dados. Gente, de cara, é segurança de informação. Compreende um conjunto de práticas, sistemas, habilidades. É comum. Vamos para a quinta questão. O sistema de segurança de rede que controla e monitora o tráfego de entrada e de saída baseado em regras pré-definidas. Gente, assim como existem paredes, assim como existem seguranças, portas, existe também dentro das empresas o sistema de segurança, que vai controlar e monitorar o tráfego de entrada e saída. Isso se chama de firewall, tá? Firewall, ó. Tá aqui. No que diz a respeito aos conceitos, certo? De organização, de gerenciamento de arquivos, sexta questão. Procedimentos de informação, julgue o item. É suficiente ter um programa antivírus instalado no computador para proteger as informações de privacidade do usuário, como, por exemplo, dados bancários. Gente, olha só, eu até comentei isso com vocês. É suficiente um programa antivírus? Já te protege? Gente, tá errado. Só ele não te protege 100%, tá? Só ele não te protege. Então, gente, coloquei para vocês algumas questões. Espero que vocês tenham compreendido essas questões, tá? Tranquila para vocês entenderem, tá bom? Muito obrigado, meus queridos, e até a próxima aula. Tchau, tchau.